Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre opressão e possessão. Normalmente a opressão ela é um estado fora do corpo e a possessão é algo dentro do corpo. Se existe uma diferença muito grande sobre isso, claro que existe, né? Uma opressão, você pode vencê-la através da oração. Mas uma possessão, ela só é vencida através de uma expulsão, usando o nome de Jesus Cristo, ou uma grande graça alcançada pelo Senhor Jesus, da mesma maneira. Não tem outra maneira de fazer isso. Aí você me pergunta, como que começa uma opressão? A opressão, normalmente, ela é feita através de uma sedução maligna, né? Um dos exemplos mais fortes que se pode ter é quando o sujeito, ele é oprimido por uma sedução satânica. Eu vou contar um exemplo, por exemplo, de um casal. Pode ser qualquer casal. Quando o casal, normalmente, eles têm um plano, um projeto de Deus, o inimigo, ele tenta criar algo fora para destruir aquilo que é projeto de Deus. Então, ele usa a opressão, que é um meio de seduzir uma das partes para a possessão e destruição daquele projeto. E como que é feito isso? Normalmente o casal, eles têm algumas brigas normais e essas brigas devem ser sanadas dentro da relação. Elas não foram feitas para se pedir conselhos amigos, conselhos de fora. Ela foi feita para pedir conselhos de Deus. É isso que deve ser a vida de um casal. Devem seguir os conselhos de Deus, que são os melhores. Mas uma das partes pode começar a se relacionar fora e encontrar um amigo de sexo oposto que acaba seduzindo e dando a essa parte total direito de que ele está certo e a outra parte está errada, e começa a sedução. Ali há um desejo que começa a ser desperto por uma das partes, e depois desse desejo ser consumado, então existe a possessão. O diabo entra, e ele entra para destruir. Ele acaba consumindo o pecado, ele acaba planejando coisas que não está correto, que está fora do relacionamento como marido, e começa a criar planos com uma outra pessoa externa que veio para destruir o interno. E ali começa a grande destruição satânica e criam projetos malignos para esconder aquilo que foi feito, e normalmente são só planos de destruição. Quer dizer, a opressão, ela passou a ser uma possessão que acaba destruindo um projeto o qual foi criado por Deus para ser um benefício para o casal, para ser um exemplo de bênção na vida de um casal. O diabo, ele toma parte. Assim foi no paraíso. Eva e Adão tinham todas as coisas no paraíso que foram dadas por Deus. Mas veio alguém de fora, a serpente, que tinha a intenção de usar o interno, de entrar com a possessão, e ela seduziu a mulher. A mulher não estava protegida pelo homem, né, que deveria protegê-la, e ela acabou cedendo à tentação. Ela comeu do fruto o qual Deus não havia permitido. Ela deu ao homem, e o homem não teve estrutura nenhuma de negar aquilo, ele também pecou, os dois pecaram, ambos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não foi um nem outro, os dois pecaram, os dois geraram possessão interna do demônio,
o qual causou destruição à humanidade. Ali o diabo entrou com a destruição do plano humano. Isso aconteceu até a vinda do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio como um homem, mesmo sendo Deus. Ele passou por tudo o que você e eu passamos. Ele viveu todas as nossas dores. Ele viveu todas as nossas tentações, todas as opressões que Satanás ele criou para destruir o Cristo. Mas ele não cedeu às tentações. O Cristo nos ensinou a orar todo o tempo, a dizer não às tentações, e foi por isso que ele foi mais do que vencedor. Como homem ele veio, como homem ele estava, mas como homem ele não pecou. Como homem ele pôde morrer na cruz do Calvário sem pecado, sem mancha nenhuma, porque não houve possessão. O Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário. E ele nos tornou, nos chamou para ser mais do que vencedores através da cruz do Calvário. E é isso que nós passamos todos os dias. Nós vivemos sim opressão, mas nós não devemos deixar que a possessão maligna, que a opressão vire um pecado e se torne possessão dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma. Foi por isso que Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi por isso que Jesus Cristo, ele nos ensina todos os dias a lutar de joelhos, a lutar vencendo todas as nossas batalhas, para que o inimigo não tenha lugar de possuir o nosso corpo, possuir a nossa mente, ou possuir aquilo que Deus nos deu, que é a nossa salvação. Deus nos garante a vitória quando nós dizemos não à opressão maligna, à tentação maligna. Deus nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus quando nós lutamos, dobramos os nossos joelhos e declaramos que nós somos mais do que vencedores, que nós vamos obedecer a Deus acima de todas as coisas, porque o caminho que nos faz vencedores é a obediência ao Senhor e à sua vontade. Se você está sofrendo por opressões ou tentações malignas, significa que o inimigo quer tomar possessão da sua vida. Ele quer entrar dentro de você e ter lugar para destruir você e destruir aquilo que Deus criou para você. Abre os seus olhos, abre os seus ouvidos para Deus, para que Ele possa te justificar e que você possa, através da sua obediência, dizer não ao pecado, dizer não à sedução maligna e dizer não à opressão que quer te seduzir e te destruir. Que Deus te abençoe.